Pai, meu Salvador, meu Jesus, imagine-se em um deserto seco, onde cada passo parece inútil, onde o impossível pesa como uma montanha, mas Deus está contigo, pronto para reacender tua fé. Antes que o dia comece, clama comigo. Jesus, renova minha fé, faz o impossível acontecer na minha vida. Este amanhecer é mais que um novo dia, amado. É um convite para erguer os olhos acima das montanhas, para encontrar esperança onde tudo parece perdido. Quando o impossível se levanta, uma doença, uma perda, um sonho que desmorona, o coração treme, a fé vacila. Mas aqui está a revelação que o mundo não conta. O impossível é onde Deus trabalha. Em Marcos 10, 27, Jesus disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Me agarro a essa promessa agora, Pai, enquanto me coloco aos teus pés, pequeno, frágil, mas cheio de fé em Ti. Pensa em um peregrino perdido em uma tempestade, com o vento gritando que não há saída. Assim nos sentimos quando a vida aperta, Senhor. O impossível não é apenas uma barreira, é uma armadilha que sussurra que Deus não é suficiente. E se a dor que carrego for maior que minha fé? E se as portas fechadas forem um sinal de que devo desistir? Mas tua palavra me lembra: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quero essa fé, Jesus, uma fé que vê além do impossível, que confia além do que meus olhos enxergam. Este mundo nos desafia, Pai. As redes sociais mostram conquistas que não alcançamos, e o inimigo usa isso para sussurrar que somos menores, que nossos sonhos são tolos. Mas Tu, Pai, me chama para olhar além. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Quero agradar-Te, Senhor, crendo que Tu podes fazer o impossível. Talvez eu esteja enfrentando uma doença que os médicos não explicam, ou uma porta que se fecha repetidamente. Talvez eu esteja carregando uma dor que ninguém vê, a perda de alguém que amo, a solidão que aperta o peito. Mas Tu vês, Jesus, Tu conheces cada lágrima, cada suspiro. O inimigo quer que eu acredite que o impossível é o fim, que a montanha nunca se moverá. Mas Tua palavra é uma luz que corta a escuridão. Em Marcos 9, 23 disseste: tudo é possível ao que crê. Ensina-me a crer, Pai, que minha fé seja como a de Abraão, que creu contra toda esperança. Que eu olhe para a montanha e declare: meu Deus é maior. Oro também por aqueles que enfrentam seus próprios impossíveis. Uma mãe que ora pelo filho, um amigo que luta contra o desespero, um colega que perdeu a esperança. Toca seus corações, Senhor, que eles vejam Tua mão poderosa, que sintam Tua presença que transforma. Às vezes, Pai, o impossível parece um castigo. Por que permites essas barreiras? Mas então me lembro de José, vendido como escravo, preso injustamente, mas elevado por Tua mão. O impossível foi o caminho para Tua glória em sua vida. Quero confiar que Tu estás escrevendo minha história, mesmo quando não entendo. Em Isaías 55, 8 e 9, Tu dizes: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Renova minha fé, Jesus, que eu creia que o impossível é parte do Teu plano. Que eu caminho com ousadia, sabendo que Tu estás comigo. Graças Te dou porque Tua promessa é certa, porque Tua mão nunca falha. Que minha fé, mesmo pequena, mova montanhas hoje, para Tua glória. Senhor, quando o impossível aperta, a esperança escapa, como areia entre os dedos. O coração pergunta: e se o que espero nunca chegar? E se o milagre que busco for apenas um sonho? A espera é uma batalha, Pai, e o inimigo sussurra que Tu me esqueceu. Mas Tua palavra em Romanos 15, 13 me chama: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no crer. Te peço agora, Jesus, reacende minha esperança, faz-me confiar em Tuas promessas, mesmo que o horizonte pareça vazio. Imagina um viajante no deserto, com o sol queimando, sem sinal de água. Assim é a espera, Senhor, árida, solitária e exaustiva.
mas Tu és o Deus que fez manar água da rocha. Tu és o Deus que prometeu a Abraão um filho, mesmo quando Sara era estéril. Quero essa esperança, Pai, que não olha para as circunstâncias, mas para a Tua fidelidade. Às vezes o mundo me faz duvidar. Vejo outros avançando, enquanto eu fico parado. As redes sociais mostram respostas rápidas, enquanto eu oro por anos. Mas Tu não estás preso ao tempo humano. Ensina-me a esperar com fé, Jesus. Que minha esperança não seja frágil, baseada no que vejo, mas firme, ancorada em Ti. O inimigo quer que eu desista, que acredite que minhas orações são em vão. Mas Tua palavra é uma rocha. Em Salmo 135 está escrito: espero no Senhor, a minha alma espera, e na Sua palavra confio. Quero confiar assim, Pai, com a certeza de que Tu estás trabalhando, mesmo no silêncio. Talvez eu esteja esperando por uma cura, por uma porta que se abra, por um coração que volte para Ti. Talvez eu esteja carregando um sonho que parece impossível, um casamento restaurado, um filho salvo, uma vida transformada. Mas Tu és o Deus dos impossíveis. Oro por aqueles que perderam a esperança, Senhor. Pensa em alguém que está ouvindo esta oração agora, com lágrimas nos olhos, sentindo que o impossível venceu. Toca essa alma, Pai, que ela sinta a Tua presença, que veja a Tua luz no deserto. Use-me, Senhor, para levar a esperança aos que me cercam. Que minha confiança em Ti seja um farol, mostrando que Tu és fiel. Às vezes a espera parece um castigo, mas Tua palavra me lembra que ela é um tempo de preparação. Em Gálatas 6:9, Tu nos exortas: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Dá-me paciência, Jesus, para esperar a Tua colheita. Quero viver com esperança, mesmo quando o impossível me cerca. Que minha alma cante, como Davi em Salmos 42:11. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Graças Te dou, Pai, porque Tuas promessas nunca falham, porque Tua fidelidade é eterna. Renova minha esperança hoje, para que eu caminhe com alegria, sabendo que Tu estás escrevendo uma história de vitória. Que minha esperança seja um testemunho, uma prova de que Tu és o Deus que cumpre o que promete. Jesus, meu Salvador, o impossível é exaustivo. Cada dia traz sua luta, cada passo parece mais pesado. O cansaço me atinge e o inimigo sussurra: desista, não vale a pena. Às vezes, Senhor, sinto que minha fé está se desfazendo, como uma corda que se rompe. Mas Tua palavra em Isaías me sustenta. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Te peço agora, Pai, dá-me força para não desistir, para crer que o impossível é onde Tua glória brilha. Pensa em um corredor no fim de uma maratona, com o corpo gritando para parar. Assim é minha alma às vezes, Jesus, cansada, pronta para ceder. Mas Tu és minha fonte de força. Em Filipenses 4:13, Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Quero essa força, Senhor, não para minha glória, mas para cumprir Teu propósito. O inimigo quer que eu veja o impossível como um beco sem saída. Ele usa a fadiga, a dúvida, a comparação para me fazer parar. Mas Tu me chamas a continuar. A alegria do Senhor é a vossa força. Que Tua alegria me sustente, Pai. A vida moderna é uma corrida sem fim. O trabalho exige, a família cobra, as redes sociais nos pressionam. E o impossível, uma crise financeira, uma doença crônica, um relacionamento quebrado, parece um peso que não aguento. Mas Tu, Jesus, carregaste a cruz por mim. Tu venceste o maior impossível na cruz. Quero me lembrar disso quando o desânimo vier. Em 2 Coríntios 12:9, Tu dizes: a minha graça Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que minha fraqueza seja o palco da Tua força, Senhor. Oro por aqueles que estão pensando em desistir. Talvez alguém ouvindo esta oração sinta que o impossível é grande demais. Um casamento que parece perdido, um filho que se afastou, um sonho que nunca se realizou. Toca essas vidas, Pai,
Que eles sintam tua mão o sustentando, que vejam tua luz no fim do túnel. Usa-me, Senhor, para encorajá-los, para mostrar que tu nunca desistes de nós. Às vezes o inimigo usa o cansaço para nos fazer esquecer que tu estás conosco, mas tu prometes. O Senhor irá diante de ti, Ele estará contigo, não te deixará. Quero essa força, Jesus, para correr a carreira que me está proposta, Hebreus 12:1. Que eu não pare, mesmo quando o impossível me assustar. Que minha fé seja renovada a cada manhã, como o maná que caía no deserto. Graças te dou, Pai, porque tua força é infinita, porque tua graça me levanta. Que eu viva hoje com determinação, sabendo que o impossível é apenas o começo da tua vitória. Pai, meu refúgio, o impossível traz tempestades que abalam minha alma. Ansiedade, medo, incerteza, cada onda parece me engolir. Às vezes, Senhor, sinto que estou afundando, que minha fé não é suficiente para enfrentar o mar revolto. Mas tua palavra em João 16:33 me consola. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Te peço agora, Jesus, enche-me com tua paz, uma paz que acalma as tempestades, que renova a minha fé no meio do impossível. Pensa em um barco frágil em um oceano furioso, com o vento uivando e as ondas quebrando. Assim é meu coração quando o impossível me cerca, Pai. O medo sussurra que não há esperança, que a tempestade vai me destruir. Mas tu, Jesus, andaste sobre as águas. Tu acalmaste o mar com uma palavra. Fala essa palavra ao meu coração agora, Senhor. Tu prometes, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos. Quero essa paz, Pai, que não depende das circunstâncias, que brilha mesmo na escuridão. O mundo nos bombardeia com tempestades. As notícias trazem pânico. As redes sociais mostram um mundo que parece perfeito, enquanto o meu desmorona. O inimigo usa isso para me fazer duvidar, para me fazer acreditar que estou sozinho. Mas tu estás no barco comigo, Jesus. Em Salmos 23:4, Davi declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quero essa certeza, Senhor, que tua presença seja minha paz, meu refúgio, minha força. Oro por aqueles que estão enfrentando tempestades agora. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração com o coração apertado, lutando contra a ansiedade, o medo, a dor. Toca essas vidas, Pai, que eles sintam tua paz, que transcende o impossível. Usa-me, Senhor, para levar calma aos que estão perturbados. Às vezes o inimigo faz o impossível parecer eterno, como uma tempestade sem fim. Tu prometes, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Firma minha mente em ti, Jesus. Quero descansar em tua paz, mesmo quando o impossível rugir. Que minha fé seja renovada, sabendo que tu estás no controle. Graças te dou, Pai, porque tua paz é um presente merecido, uma âncora que me sustenta. Que eu viva hoje com serenidade, confiando que tu acalmas minhas tempestades e fazes o impossível. Senhor, meu Jesus, o impossível me faz duvidar. Quando não vejo respostas, quando o milagre não vem, minha fé vacila. E se eu não for digno do teu poder? E se o impossível for um sinal de que falhei? Aqui está o choque que corta meu coração. Não é minha fé que falha, é minha visão que se limita. Tu dizes, andamos por fé e não por vista. Te peço agora, Pai, dá-me coragem para crer no invisível, para confiar que tu estás movendo montanhas, mesmo quando meus olhos não veem. Imagina um cego caminhando por um caminho desconhecido, guiado apenas pela voz de um guia fiel. Assim é minha fé às vezes, Senhor, tateando no escuro, com medo de cair. Mas tu és meu guia, Jesus. O inimigo usa o impossível para me cegar. Ele aponta para as portas fechadas, para os diagnósticos sombrios, para os sonhos que parecem mortos. Mas tua palavra é uma luz.
Tu és o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Faz-me crer nisso, Senhor. Talvez eu esteja... Imagina um agricultor que planta uma semente e espera a chuva, dia após dia, sob um céu seco. Assim é minha alma na espera, Pai, ansiosa, questionando, temendo que nada cresça. Mas Tu és o Deus que faz chover no tempo certo, em Levítico 26, 4. Tu és o Deus que prometeu a Abraão uma descendência, mesmo quando os anos passavam sem resposta. Quero essa confiança, Jesus, que não se abala com o tempo, que não desiste diante do silêncio. O mundo me pressiona para ter respostas rápidas. As redes sociais mostram vidas que parecem fluir sem esforço, enquanto eu espero, preso ao impossível. Mas Tua palavra é minha âncora. Em Lamentações 3:25 está escrito: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Ensina-me a esperar com paciência, Senhor. O inimigo usa a espera para plantar dúvida, para me fazer acreditar que minhas orações são inúteis. Mas Tu me chamas a confiar. Talvez eu esteja esperando por uma cura que os médicos dizem ser impossível, por uma reconciliação que parece perdida, por um sonho que o mundo chama de loucura. Mas Tu és o Deus que faz o impossível. Em Salmos 37:5, Tu nos exortas: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quero entregar meu caminho a Ti, Jesus, mesmo quando o impossível me cerca. A espera é um campo de batalha, Senhor. Cada dia sem resposta é uma luta contra a dúvida, contra o desespero. Mas Tua presença é minha força. Pensa em Ana, que orou por um filho enquanto seu coração se quebrava. Ela esperou, chorou, confiou, e Tu a respondeste. Quero essa fé, Pai, que persiste na espera, que crê mesmo sem ver. Oro por aqueles que estão esperando agora. Uma mãe que ora por um filho rebelde, um amigo que enfrenta uma crise, alguém que ouve esta oração com lágrimas nos olhos. Toca essas almas, Senhor, que eles sintam Tua mão os sustentando, que vejam Tua luz no fim do túnel. Às vezes a espera parece um deserto sem fim. O inimigo sussurra que Tu estás distante, que Tua promessa é uma ilusão. Mas em Isaías 40:31, Tu prometes: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Renova minha confiança, Jesus, para que eu espere com alegria, com fé, com certeza de que Tu estás escrevendo minha história. Usa-me, Pai, para encorajar outros na espera, que minha confiança seja um testemunho, uma luz que mostra que Tu és fiel. Graças Te dou, Senhor, porque Tua promessa é certa, porque Tua presença me sustenta. Que minha espera seja um altar onde Tua glória brilha, onde minha fé é renovada a cada amanhecer. Senhor, meu Salvador, o impossível confunde minha mente. Pensamentos de dúvida, medo e derrota me cercam como nuvens escuras que escondem o sol. O inimigo usa minha própria mente contra mim, plantando mentiras que dizem que o impossível é maior que Teu poder. E se eu não conseguir crer? E se minha mente se render ao desespero? Tua palavra me chama: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Te peço agora, Jesus, renova minha mente. Substitui as mentiras do inimigo pela Tua verdade. Faz-me crer que o impossível é onde Tu ages. Imagina uma casa antiga, com paredes rachadas e janelas empoeiradas, onde a luz mal entra. Assim é minha mente às vezes, Pai, cheia de pensamentos que obscurecem Tua verdade, carregada de dúvidas que me afastam de Ti. Mas Tu és o arquiteto da minha alma. Tu nos exortas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quero isso, Senhor, que cada pensamento de derrota, cada sussurro de dúvida, seja capturado e submetido a Ti. O mundo moderno é um campo minado para a mente. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de sucesso, enquanto enfrentamos o impossível.
As notícias plantam medo e nossos próprios pensamentos nos traem. Mas tua palavra é uma espada que corta as mentiras. Tu nos orientas. Tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Ensina-me a pensar em ti, Jesus, que minha mente seja renovada pela tua verdade, não pelas ilusões do inimigo. Talvez eu esteja enfrentando o impossível que parece eterno, uma doença, uma crise, um sonho perdido. O inimigo sussurra que não há esperança, mas tu dizes: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Renova minha mente para crer no teu plano, Senhor. Oro por aqueles cuja mente está sobrecarregada. Alguém ouvindo esta oração pode estar preso a pensamentos de derrota. Nunca vou conseguir. Deus me abandonou. Toca essas mentes, Pai. Que tua luz dissipe as trevas, que tua verdade traga liberdade. Usa-me, Senhor, para levar clareza aos que estão confusos. Às vezes a minha mente se volta contra mim, questionando tua bondade. Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda minha mente, Jesus, e purifica-a. Quero pensar como tu pensas, Senhor. Que minha mente seja um altar onde tua verdade reine, onde tua esperança brilhe. Graças te dou, Pai, porque tua palavra renova minha mente, porque teu Espírito me guia. Que eu creia no impossível com uma mente transformada para a tua glória. Jesus, meu refúgio, o impossível é como um abismo que me paralisa. Cada passo parece arriscado, cada decisão incerta. O inimigo sussurra que é melhor ficar parado, que o risco é grande demais. Mas tua palavra em Josué 1:9 me ordena: seja forte e corajoso, não temas, pois o Senhor teu Deus está contigo. Te peço, Senhor, dá-me coragem para avançar, para crer que o impossível é o começo da tua vitória. Imagina um errante diante de um exército imenso, com o coração batendo forte, mas com uma promessa divina. Assim me sinto diante do impossível, Pai, pequeno, com medo, mas chamado por ti. O mundo nos separa, mas tu nos unes. As redes sociais criam divisões, mas tua palavra cria comunhão. Tu nos chamas a viver em harmonia uns com os outros, para que glorifiquem a Deus. Quero viver assim, Senhor, inspirando outros com minha fé. Graças te dou, Pai, porque minha fé pode ser uma chama que acende outras chamas para a tua glória. Pai, meu Salvador, tu és o Deus do impossível. Cada barreira, cada dor, cada impossibilidade é uma oportunidade para a tua glória. Em Lucas 1:37 está escrito: para Deus nada é impossível. Te peço, Jesus, renova minha fé para crer nessa verdade, para viver como testemunha da tua vitória. Faz o impossível acontecer, Senhor, para que todos vejam tua grandeza. Imagina um exército derrotado, mas com um rei que garante a vitória. Assim é minha vida diante do impossível, Pai, fraca, mas sustentada por ti. Em Apocalipse 3:8, tu dizes: eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Abre portas no meu impossível, Senhor. Talvez eu enfrente uma doença incurável, um sonho que parece morto, uma batalha espiritual, mas tu és maior. O inimigo quer que eu acredite que o impossível é o fim, mas tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quero crer nisso, Pai. Oro por aqueles que enfrentam impossíveis agora. Que eles vejam tua mão, que sintam tua vitória. Usa-me, Senhor, para proclamar que tu és o Deus dos milagres. Quero viver essa vitória, Jesus. Que minha fé renovada seja um testemunho vivo, uma luz que brilha nas trevas. Às vezes o impossível parece eterno, mas tua palavra é eterna. Em João 16:33,
tu prometes. Eu venci o mundo. Me agarro a essa vitória, Senhor. Graças te dou, porque o impossível é o palco da tua glória. Que minha vida declare isso hoje. Amém. Amados, antes de seguir, sinta a presença de Deus que ouviu cada palavra do seu coração. Esta oração foi um clamor por fé renovada diante do impossível. Se Deus tocou sua alma, se você sentiu sua força, escreva: Jesus, faz o impossível em mim. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas que precisam de um milagre. E se você crê que Deus é maior que qualquer barreira, deixe um amém nos comentários. Que sua luz guie você hoje e sempre.